Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa conversa para que vocês possam saber um pouquinho mais a respeito da Porsche Consulting. Acredito que a maioria de vocês conheça o branding, a marca, o veículo Porsche e, de alguma maneira, o nome Porsche Consulting chamou a atenção. Poxa, o que se trata Porsche Consulting? O que comem, o que fazem, de onde vem, todo aquele aspecto. E eu até vou trazer um aspecto curioso, porque quando eu iniciei a minha trajetória na Porsche Consulting, eu realmente fui na minha primeira entrevista pelo nome Porsche. O consulting, eu falei, o que será que é aquilo? O que tem a ver essa questão de consultoria da Porsche? Eles prestam serviço para a Porsche? O que eles fazem de fato? E para isso, eu trouxe aqui o nosso CEO, Rüdiger Leutz, para que ele possa contar um pouquinho dessa trajetória, tirar um pouco desse estigma das pessoas, clarificar o que fazemos, de onde a gente vem. Acho que é super importante. Rudi, por favor. Maravilha. Carmen, obrigado. Pessoal lá fora, grande prazer. Deixa-me explicar um pouquinho sobre Porsche Consulting, porque claramente até hoje as pessoas, eles ouvem o nome Porsche, e Porsche hoje em dia é uma das marcas mais reconhecidas e mais valiosas do mundo. Exato. E Porsche Consulting cada vez mais também virou uma marca e nós sempre deixamos bem claro, nós somos 100% Porsche. E por quê? Porque nós compartilhamos uma bela história junto, porque nós, Porsche Consulting, nós nascemos de um processo de transformação da própria empresa Porsche. Porque o que aconteceu? A Porsche sempre foi uma marca super conhecida, um carro esportivo, de luxo, dos famosos e ricos, mas no final dos anos 90, anos 80, início dos anos 90, a empresa passou uma grande crise e quase era uma empresa falida. Uhum. Mas nesse momento, a família... Então, vocês podem ver que família é um valor fundamental da empresa. Desde lá atrás. A família desses dias não vendeu a empresa e investiu mais uma vez o próprio dinheiro para melhorar os processos. Aqui começou uma transformação. E essa transformação foi tão sucedida que muitas outras empresas e pessoas, eles perguntaram como isso foi possível, que vocês tornaram Exato. Um fracasso no maior sucesso mundial do setor automotivo. Exato. E, na verdade, começamos a entender que nós não somos os únicos do mundo, né? Nós dependemos muito dos parceiros e dos fornecedores. Então, a lógica foi ajudar fornecedores a chegar no mesmo nível. E, por isso, a Porsche mandou pessoas da própria fábrica para os fornecedores, para otimizar os processos e as fábricas lá. Para ensinar o que tinha sido feito ali, né? Então, o segundo pilar é pessoas e ensinar. Então, até hoje, mais um grande valor da nossa empresa. Empoderar, treinar, qualificar, mão de obra sempre foi importante, até hoje. E isso aconteceu tantas vezes que o presidente da empresa, na época da Porsche, ele pensou, olha, se esse é o mercado, se existem tantas empresas Exato. Que pensam que Porsche é um exemplo, eu vou criar uma empresa que chama Porsche Consulting e a gente vai oferecer um serviço para a própria empresa, para fornecedores e para outras empresas de outros setores que querem aprender com a gente. Esse negócio cresceu muito rápido ao longo dos últimos 30 anos. Exato. Porque ano que vem a gente tem um grande aniversário de Porsche Consulting, 30 anos com uma empresa que vai ter mais do que 1.000 funcionários. Então, uma bela jornada. Exato, e é muito interessante mencionar porque você me trouxe esse aspecto e me fez lembrar que, na verdade, no início da Porsche Consulting, o foco era 100% automotivo. Então, vamos prestar somente para o automotivo. Como que foi essa questão de entender que havia oportunidades em outras indústrias? Conta um pouquinho. E sempre foi a própria experiência. Quando eles criaram, na época, em 94, eles criaram Porsche Consulting, o foco era, vamos ajudar os fornecedores. Mas logo depois já chegaram concorrentes, até o Mercedes, né, que é da mesma cidade, Stuttgart, chegou e virou um cliente. Então, falei, ok, combina, sem problema. Mas logo no início, chegou uma empresa local da Alemanha de móveis. E falou, olha,
nós temos processos, temos uma produção e a gente pensou, olha, verdade, a gente pode aplicar as nossas metodologias Exato. nesse ambiente de imóveis. Exato. É engraçado foi que essa empresa não tinha dinheiro suficiente para pagar a Porsche Consulting. Como eles pagaram? Com móveis. Ai, Então, os adoro. primeiros móveis do primeiro escritório da Porsche legal. Consulting foi um resultado do primeiro projeto fora Foi do uma setor. permuta, né? Foi uma permuta com o setor fora automotivo. É muito E interessante. depois isso cresceu. Esse foi mais uma propaganda boca a boca, porque Porsche, a montadora, e nós também, nós não gastamos muito em marketing. Você raramente vê coisas na televisão. Isso, com propaganda É do... muito mais uma recomendação positiva Exato. de um cliente. Exato. Essa é a nossa forma de fazer propaganda e marketing. Exato, e é muito interessante porque isso mostra o quanto até hoje, né, a gente tem um aspecto que independentemente do produto ou do seu serviço final, o processo de melhoria ele é muito similar. Então Sim. você vai Sim. identificar as oportunidades, seja em uma empresa que faz motores, seja numa empresa que faz vestuário, né? Então a gente Exatamente. tem esses aspectos correlacionados. E dentro disso, eu queria que você falasse um pouquinho hoje na Porsche Consulting, quais são as indústrias principais que nós atuamos, os nossos clientes principais e de que maneira eles estão conectados. Sim. Então, hoje, temos um portfólio muito diversificado. E nosso foco, nossos pilares principais de setores, claramente continua, a gente chama isso mobilidade, que contempla automotivo, aeroespacial, transporte, logística, essas coisas, tudo que move, né? A gente chama isso mobilidade. Sim. O segundo já é bens industriais. Por exemplo, aqui, América Latina, construção civil, mineração, equipamento pesado, aço, energia, tudo isso aqui dentro é um grande setor onde nós atuamos. Bens de consumo é um setor que cresce mundialmente, Exato. naturalmente, com o Sim. crescimento de pessoas, mas a gente sabe que lá, com o agronegócio que está envolvido também, cresce muito, porque cada vez mais é consumido no mundo. Nós trabalhamos também no setor de serviços, até serviços financeiros, com bancos. É um setor totalmente diferente, mas as metodologias também se aplicam nesse setor que é muito mais virtual, digital, sobre informações e processos. E last but not least, o setor mais novo onde nós atuamos é Life Science. É vinculado com medicina, equipamento medicinal e farmacêutico. Ótimo. Porque também é um setor, cada vez mais, crescendo as pessoas muito. pensam em saúde. Exato. Já falamos em vários outros eventos Exato. e ocasiões sobre saúde. Um setor que cresce. Então, esses nossos 5 pilares principais, onde nós temos um foco. Mas na minha vida como consultor, eu nunca vi nenhum setor onde isso não se aplica. Exatamente. Porque muitas vezes os clientes falam, não, mas vocês fazem carros, aqui o negócio é totalmente diferente, aqui não se aplica. Sim. Existem setores totalmente diferentes, não dá para comparar uma obra com uma planta de automóveis, mas se você consegue aplicar e transformar as metodologias de uma forma inteligente, sempre se aplica e sempre vai ter resultados financeiros e resultados visíveis. Exato. E aí, falando um pouquinho também da nossa estrutura, né? Hoje estamos aqui no Brasil, São Paulo, representando a América Latina, mas é muito mais amplo o que nós temos, né? Então, a gente nasceu em Stuttgart, nascemos na Alemanha, na verdade, em Bietigheim-Bissingen, que é uma cidade próxima ali de Stuttgart. E, posteriormente, a gente foi expandindo. Então, abrimos o escritório na Itália, depois no Brasil, aqui conosco, Estados Unidos, China, recentemente França também. Perfeito. E isso mostra o nosso crescimento global e a conexão. E eu queria que você trouxesse um pouquinho como que a gente está conectado na questão global e também como que é a questão da estratégia voltada para todos os outros escritórios. Sim. Então, esse foi um belo crescimento da empresa ao longo dos 30 anos da Porsche Consulting. Começou a internalização com Itália, com Milão. Nós, aqui em São Paulo, fomos o segundo escritório internacional e agora estamos crescendo, mas de uma forma bem planejada. Então, nosso objetivo não é ter um escritório da Porsche Consulting em cada país do mundo. Isso não faz sentido. Nós sempre escolhemos com muitos pensamentos estratégicos onde nós vamos estabelecer. Que faz mais sentido, que faz mais sentido e como nós podemos servir os nossos clientes
melhor. Então, Exato. nós aqui em São Paulo temos também um pequeno escritório em Santiago de Chile, porque isso faz muito sentido em termos de atender nossos clientes de América Latina, né? Até com as duas idiomas diferentes, Exatamente. espanhol e português. Exato. Então, essa é uma forma como a gente cresce naturalmente ao redor do mundo. Mas, claramente, a nossa conexão entre os escritórios é muito próximo. A gente chama isso até cross-staffing. Exato. Cross-staffing significa que quando aparece um novo cliente, ele quer fazer um tema, quer fazer um projeto, a gente busca em todos os escritórios ao redor do mundo as melhores competências, os melhores profissionais que combinam com esse projeto. Pode ser uma competência técnica, pode ser a competência da idioma, que é muitas vezes super importante, e assim a gente monta o escritório. Então, essa é uma conexão muito forte que nós tentamos fortalecer cada vez mais. E é um elemento fundamental quando a gente fala a respeito de aprender cada vez mais, conectar, ter expertises diferentes. Sim. Por exemplo, ESG está super forte na Europa, então a gente traz o pessoal para o Brasil para iniciar toda uma trajetória com os nossos clientes, ou até mesmo quando a gente tem uma expertise mais direcionada, os nossos consultores vão para os outros escritórios, isso é bem interessante. E aí tem um elemento, aliás, eu diria 2 a 3 elementos que fazem o grande diferencial de como nós atuamos e por que nós atuamos, né? O primeiro deles, eu diria que nós somos Porsche, né? E isso ninguém pode tirar da gente. Somos 100% Porsche. O segundo elemento, que é a implementação. Então, nós temos toda uma análise estratégica. Entretanto, a gente tem a preocupação de ensinar o nosso cliente e, mais do que isso, empoderá-lo para que ele seja o protagonista da transformação e garanta a sustentabilidade. E o terceiro ponto é que a gente sempre vai em busca de olhar para frente. Tanto é que o pioneirismo faz parte dos nossos aspectos. Se você tem algumas questões aí desses 3 aspectos que você poderia descorrer um pouquinho melhor, Rudy. Não, é claro, você mencionou corretamente esse ponto, a fortaleza da marca Porsche, né? Somos uma consultoria que temos uma empresa atrás, onde nós podemos testar várias metodologias novas. Inclusive levar clientes, né? Levar cliente para a Alemanha para mostrar a própria casa. Exato. Então, qual consultoria tem isso, né? Exato. A consultoria pode talvez mostrar talvez um cliente. Nós não. Nós abrimos a própria casa para nossos clientes e discute em detalhe o que nós fizemos corretamente, mas também avisamos para os clientes o que fizemos errado. Nós não temos essa arrogância para falar que Porsche é o melhor do mundo, sempre acerta tudo. Não. A gente pode, como consultoria, até agrega muito mais valor, às vezes, quando a gente pode falar que, olha, não faz isso porque testamos, não deu certo, não faz o mesmo erro. Então, esse tem um grande valor. E faz parte da nossa essência de melhoria contínua, né? A gente está aqui para a cada ciclo, a cada processo ter uma melhoria envolvida. Então seria um absurdo se a gente não conseguisse olhar para trás e discorrer melhorias no futuro. E claramente esse rede de conhecimento, a gestão do conhecimento, o pioneirismo que você falou, claramente, em muitos aspectos tecnológicos, sabemos que a Europa está um pouco mais avançado. Exatamente. Se a gente fala sobre a Smart Factory ou até ESG, que você falou, sustentabilidade, lá na Europa muito mais forte. Então, a gente pode usar essa vantagem para trazer esse conhecimento da Europa para cá como uma das primeiras consultorias e trazer casos reais da nossa própria empresa para cá. Mas, no mesmo tempo, temos temas aqui que nós exploramos muito bem aqui no Brasil, em termos de construção civil, Lean Construction, são temas que a gente desenvolve aqui e a gente leva para a Europa. Exato. Então, essa é a grande sacada de uma boa consultoria global que consegue fazer essa gestão do conhecimento ao redor do mundo e sempre foca no pioneirismo, né? Trazer as coisas novas, as inovações e explora isso em cada local. E aplicar de fato, né? Aplicar de fato. Exato. Esse que é um aspecto extremamente importante. Sim. Muito bacana. Rudy, eu queria que você deixasse um recado, então, agora para o pessoal que, de alguma maneira, se sentiu tocado pela história da nossa consultoria e até mesmo tem vontade de se aprofundar mais na nossa empresa, seja como um potencial colaborador, seja como um potencial cliente, seja como um potencial parceiro. Queria que você deixasse um recado aí para todo mundo. Sim. Então, mais uma vez, a Porsche Consulting tem vários valores. A gente já falou em várias ocasiões sobre isso, mas o ponto principal é
focar em pessoas. Seja funcionários, seja clientes, seja parceiros, mas foca em pessoas é um grande valor aqui. E claramente para fazer esse serviço que a gente oferece para nossos clientes, a gente precisa pessoas motivadas, engajadas, com paixão, sangue no olho e com muita experiência também. E a gente busca aqui os melhores dos melhores. E pessoas que têm vontade de trabalhar com pessoas. Então, aqui é um trabalho muito próximo com pessoas. Quem tem essa paixão, aqui é o lugar certo. Então, sempre estamos com braços abertos. A Carmen é o nosso role model, o modelo, né, que cuida das pessoas e faz uma seleção muito bem feita para alinhar as expectativas do nosso lado e do lado do candidato. Exato. E para todo mundo vai ter uma boa experiência durante todo esse processo da seleção. Exatamente. Então, mais uma vez, do meu lado, um convite para pessoas que agora sentem uma vontade de se juntar ao nosso time. Eu quero motivar vocês. Inscreve-se, manda o currículo e a gente vai conversar pessoalmente e identificar quais são os próximos passos. Exatamente, muito obrigada. E aí, complementar para as pessoas que eu sempre peço que façam umas análises muito, muito bem feitas a respeito do que cada um quer de si. A gente não fala que existe uma pessoa melhor ou pior, são pessoas mais adequadas e menos adequadas para determinados contextos, né? Então, tem gente que vai fazer consultoria, tem gente que vai fazer indústria, e isso é muito importante. Sim. E durante as conversas, seja com a Porsche Consulting ou com qualquer outro empregador, sempre analise e pergunte, será que eu quero estar ali? Muitas vezes a pessoa sai assim e fala assim, será que eles gostaram de mim? Na verdade, a gente sempre tem que perguntar, será que eu gostei deles? Porque isso vai gerar toda a conexão, todo o engajamento e, principalmente, uma carreira de sucesso para ambos os lados. Eu acho que isso é super relevante. Rudy, muito obrigada pelo seu tempo. De nada, eu que agradeço. Sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada.